O que vocês acham? É um bolo de chocolate ou é um pão? What? Olha só que maravilha! Ele fica fofinho, gostoso, uma delícia. E o mais importante, sem aditivos químicos. Olha só, pessoal, que fofura, quentinho, um cheiro maravilhoso. E eu não vou deixar vocês curiosas por muito tempo. Esse é um pão delicioso feito com cacau 100%, farinha de trigo espelta 100% integral, sem nenhum aditivo químico e com uma pitada de canela. Esse pão é maravilhoso. Vamos para a receita? Bom, eu já ativei o meu fermento, coloquei 100 gramas do fermento ativado, mais 200 gramas de água morna, água filtrada morna, e misturei bem. Coloquei no meu pote e agora vamos acrescentar os outros ingredientes, que são 5 gramas de sal. Lembrando que o fermento que eu utilizei e utilizo em todas as minhas receitas é o fermento de Deus, um fermento natural que não tem nenhum aditivo químico. Tem receita aqui no canal. Depois que eu misturei o sal, a gente mexe para diluir bem, já que o meu sal ainda está grosso. Eu não uso o sal refinado que vem com aditivo, então eu uso sal grosso e não deu tempo de bater no liquidificador para deixar ele fino, então eu misturo bem para dissolver. Agora nós vamos acrescentar o açúcar. Eu não vou usar açúcar, eu vou usar mel puro. Aqui nós adquirimos o mel puro maravilhoso e eu estou utilizando para essa receita 70 gramas de mel. Caso você não tenha mel em casa, substitua por açúcar refinado e utilize 80 gramas. Vai ficar bem doce, bem equilibrada a sua receita. Mais uma vez, vamos misturar bem o mel para que ele dissolva na mistura, que é a água com fermento e sal. Então mistura bem, no caso o meu mel ele está solidificado, então é muito bom misturar para dissolver bem. Agora vamos acrescentar mais um ingrediente, que é a manteiga ghee. Eu também tenho receita da manteiga ghee aqui no canal. É uma manteiga maravilhosa, que não tem lactose, não fica dura e você pode conservá-la fora da geladeira por até 2 anos. Uma maravilha essa manteiga. Aqui eu uso para tudo, para todas as receitas. Ela é fantástica, vale a pena fazer na sua casa e experimentar essa delícia. Olha só, ela é maravilhosa. Para essa receita eu estou usando 25 gramas de manteiga ghee. Olha só, vamos raspar, aproveitar tudo para não perder nada. Mistura novamente bem e não fica preocupado caso a manteiga ghee não dissolva nesse primeiro momento, não tem problema. Mesmo minha água estando morna, não foi capaz de derreter a manteiga ghee. Mas quando você misturar a farinha de trigo, ela vai acabar se misturando com todos os outros ingredientes e aí fica perfeita, uma maravilha. Agora eu vou pegar o cacau. Para essa receita, eu estou usando cacau 100% orgânico. Eu vou pesar aqui 20 gramas de cacau 100%. Porque já é o suficiente para dar aquele sabor para o pão e ficar uma delícia. Bom, já pesei o cacau, aí tem 20 gramas, vamos acrescentar a receita. E agora eu vou pesar a farinha de trigo espelta, isso mesmo. Para a minha receita eu uso a farinha de trigo espelta, que tem um glúten diferente da nossa farinha comum, porque ele é descrito como mais frágil e menos elástico do que o trigo moderno. A farinha de espelta vem de um trigo antigo, ancestral, que é uma variedade cultivada há milhares de anos e considerado um dos grãos ancestrais, porque não sofreu tantas modificações, sendo melhor para a nossa saúde. Olha aí ela. Eu vou acrescentar inicialmente 280 gramas da farinha espelta, 100% integral.
Agora, vamos mexer a nossa massa e eu vou verificar a textura para ver se vai ser necessário adicionar mais farinha espelta, 100% integral. Bom, vamos voltar para a nossa receita e agora vamos misturar bem essa farinha. Eu estou adicionando também canela. Aí, canela é a gosto. Eu quero fazer um pão de chocolate com canela porque eles combinam demais. Eu coloquei só uma pitada, mas vocês podem acrescentar ou retirar da receita. Depende do gosto de cada um. Mas fica uma delícia. Agora vamos mexer bem. A massa está um pouco líquida. Normalmente essa quantidade de farinha é que eu utilizo nos pães e tudo ok. Mas como o mel tem líquido, acaba deixando a massa com esse aspecto mais mole e aí não fica bom. A gente tem que dar o ponto nessa massa acrescentando mais farinha, tá bom? E acrescentando aos poucos, porque quando nós utilizamos a farinha 100% integral, quando você coloca farinha de trigo em excesso, o seu pão vai ficar duro e seco, nada gostoso. Então eu costumo adicionar aos poucos para não correr nenhum risco. Nesse caso, minha massa ainda não está no ponto, eu vou acrescentar mais farinha de trigo espelta, que deu um total de 300 gramas de farinha espelta. Isso porque nós estamos utilizando o mel e o mel tem água, deixando a massa com essa textura mais líquida. Mas agora está perfeita. Olha só, pessoal, uma maravilha. Já podemos transferir para a nossa forma. Eu já untei minha forma de vidro. Aqui em casa nós só utilizamos formas de vidro. Ela está untada com manteiga ghee e agora eu vou transferir a minha massa para a forma. Vamos raspar bem, colocando a massa. Não se preocupem com o formato. Ai, Cecília, vai ficar horrível o meu pão. Não, ele vai ficar lindo, lindo, divino. E o mais importante, uma delícia e saudável, que é o mais importante para a nossa saúde. Bom, deixa eu raspar aqui, porque nós não podemos perder nada dessa massa maravilhosa. Eu espalho um pouco para ficar mais uniforme. Olha só, você faz isso. Não precisa se preocupar em ficar lisinho, perfeito, não tem problema. Agora, essa massa vai ficar descansando por 12 horas. Entre 10 e 12 horas é o suficiente. Como aqui são 9 horas da noite e eu vou assar esse pão amanhã às 9 da manhã, 12 horas fica no ponto perfeito. Eu coloco dentro do forno e deixo fermentando. O forno desligado, é claro, e coloco lá minha massa, ou dentro do armário, se vocês acharem melhor também. Eu costumo colocar ou dentro do armário ou dentro do forno. Caso eu não tenha nada no forno, eu gosto de deixar no forno, porque eu já programo o fogão para assar no dia seguinte. Eu coloquei por cima mais um pouquinho de canela para ficar com aquele sabor maravilhoso. Bom, agora vamos levar o nosso pão para o forno e deixá-lo descansando por 12 horas. E amanhã retornamos com o resultado dessa maravilhosa receita. Hoje já é um outro dia e a nossa massa ficou maravilhosa. Eu assei no forno a 175 graus por 50 minutos. Olha só, ficou maravilhosa. Agora vamos soltá-la da forma de vidro. Vamos ver se dá certo, porque às vezes acontece de quebrar, de sair uma casquinha, mas de forma geral, eu consigo desenformar minhas receitas nas formas de vidro. Uma maravilha! Olha só, pessoal, já desgrudou! Uau! Está quentinho esse pão. O cheiro aqui está maravilhoso. Imagina só o cheiro do cacau, da canela, o mel. Divino! Muito bom! Está fofinho e maravilhoso. Esse pão, ele fica saboroso demais. Meu marido até fala que se eu fizer uma cobertura, ele vai ficar parecido com pão de mel. E é verdade, porque ele é muito, muito gostoso. E pra você, olha que fofinho.
muito fofinho, pessoal. E para você que quer diversificar o sabor dos pães, é uma receita maravilhosa. Eu vou cortar um pedaço e mostrar como fica fofinho essa receita. E olha que estou usando farinha de trigo espelta 100% integral, hein? Olha só. Olha só, pessoal, sem nenhum aditivo para deixar fofinho. Isso é só o fermento de Deus agindo. Maravilhoso. Olha que massa deliciosa. É muito gostoso. Façam esse pão para sua família que vocês vão adorar. Eu gravei de pertinho para vocês confirmarem que esse pão fica maravilhoso. Olha, fofinho, não está quebradiço, está delicioso. Caso você considere que a quantidade de açúcar esteja pequena e precisa de mais doce, você pode misturar canela com açúcar e jogar por cima, que vai ficar uma delícia. E servir com chá. Fica muito gostoso. Bom, eu vou deixar aqui a lista dos ingredientes que nós usamos para essa receita e um comparativo. Um grande beijo!